só colocar duas coisas que eu acho importante, né? Primeiro que você falou do Paulo Freire, eu tenho um respeito absurdo pelo trabalho dele. Apesar de ele ser patrono, eu não acho que a nossa educação seja Paulo Freire, porque ele até pregava que o aluno fosse uma coisa ativa, né? Que não fosse passivo, e a nossa educação, até onde eu fui, ela é totalmente passiva. Você tá lá, você recebe, você não tem... A gente não evoluiu para ter essa coisa que ele imaginou, que eu acharia até fantástico, né? E outra coisa também, Ana e Nicolas, eu sou professor, minha mãe e meu pai foram professores, minha irmã é professora até hoje. Eu acho que vocês pensam da mesma forma que eu. É só deixar claro que não é um ataque aos professores. Não, eu também sou professor. Exatamente, porque História. A gente sabe o trabalho que é um professor, o quanto minha mãe era professora de escola pública, o quanto sofre. Sim. E eu vi muitos professores se sentiram atacados, achando que a carga está nas costas dele. Então, eu gostaria que vocês deixassem claro se a culpa é do professor, porque a gente sabe que a grande maioria do professor é aquele cara que recebe pouco, tem amor ao que faz, porque é uma das profissões menos remuneradas, né? Pela importância que tem. Então, esse papel do professor, porque quando a gente anunciou vocês muito, eu sou professor, eles são de serviço, vão atacar os professores, vão aumentar a cobrança em cima da gente de uma coisa que não existe. O que vocês têm para falar para esses professores? Só o primeiro ponto com relação ao Paulo Freire é o seguinte: em 68 ele lança o livro Pedagogia do Oprimido, né? Ele fala que a nossa educação é como se fosse uma educação bancária, né? Que você vai depositando coisas na cabeça. Ele é um receptor passivo. Sim, exatamente, né? Um receptor passivo, né? Que na verdade isso deveria, enfim, acabar, porque tem uma posição, né, de hierárquica, de opressão do professor com o aluno, já que eles estão em posições diferentes. E ele aplica aquilo que Antônio Gramsci aplicava dentro das fábricas com relação ao ciclo de cultura. Ele aplica isso para dentro da escola. Aqui em São Paulo, quando ele foi secretário de Educação, ele aplicou a automatização do ano, né? Então, basicamente, a criança não pode tomar bomba e ele passa a criança independentemente disso. É engraçado porque se fosse um outro patrono da educação, fosse uma pessoa de direita, e a nossa educação tivesse os índices que tem hoje, você é péssimo, podres, aí a culpa seria do patrono. Hoje, a gente tem um patrono de esquerda com um ranking de educação uma merda, mas a culpa não é dele. Não, o que eu tô falando é que... O que eu estou querendo dizer, então, só... Sim, você vai dizer que não aplicam a educação... Mas mas se você entrar numa escola hoje, Nicolas, se você entrar nas escolas públicas hoje, sempre tem um muralzinho com uma frase do Paulo Freire, tem um monte de livro do Paulo Freire lá, e se você entrar na sala dos professores e disser, cita qual o pedagogo que você gosta, conhece, que norteia o seu trabalho, eles não sabem nome nenhum, e o único que eles sabem é Paulo Freire. Então, superficialmente. Se você, o professor obrigatoriamente aprende um pouco de Vygotsky, um pouco de Piaget e bastante de Paulo Freire. Eu sei porque eu sou formada em História. Nosso plano curricular de Santa Catarina, até 2014... Mudou? A proposta curricular de Santa Catarina, até 2014, ela vinha herdeira desde a abertura democrática depois do regime militar. Era um programa que tinha na primeira página, como eixos norteadores, Gramsci, Engels, Marx e Paulo Freire. E se você fala com professores sindicalizados, que são os mais atuantes, porque os que não se envolvem no sindicato só vão lá, dão aula e voltam para casa, mas os professores sindicalizados, militantes, atuantes, todos eles idolatram Paulo Freire, tem camisa do Paulo Freire, estojo do Paulo Freire. Então, realmente, se Paulo Freire foi aplicado ou não sabemos, né? Você diz que não. Mas então, qual é a pedagogia aplicada no Brasil? Qual é? É o que dá. Pois é, mas com o problema que eles conseguem. Nesse ponto eu tenho que concordar com o Nicolas, porque o Paulo Freire trouxe, ele é cofundador do PT, né? Ele esteve lá na fundação do PT, então obviamente ele era um esquerdista, obviamente ele era um marxista, ele trouxe a noção de classe, de dialética histórica marxista para dentro da sala de aula, dizendo o professor é o opressor e o aluno é o oprimido. Então, como é que um professor de esquerda hoje pode reclamar, por exemplo, da falta de autoridade que ele tem, da indisciplina dos alunos, se justamente essa autoridade que o professor em algum momento já teve no passado de dizer que ele detém um conteúdo pelo qual ele se formou e ele quer transmitir para o aluno, essa autoridade foi destruída pela ideia paulo freiriana, entre outras. Aí também você poderia citar Foucault, Derrida, Lacan, todos esses caras aí que desconstroem o discurso, com teoria do discurso, teoria crítica. Mas o ponto é, quem destruiu a autoridade do professor não podem ter sido os conservadores, que no fim das contas são acusados de serem autoritários.